Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo de modo especial o Padre Ricardo, vice-reitor desse santuário, e o Padre Cleito, que trouxe de sua paróquia, na Arquidiocese de Belém, a relíquia do Padre Pio, do Santo Padre Pio. Quero também saudar todos os filhos do Padre Pio, vindos de diversas partes do Brasil. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa litúrgica de São Mateus, autor do primeiro e mais completo Evangelho. No seu Evangelho, São Mateus faz referência à infância de Jesus, narra a sua genealogia para mostrar que ele é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus existe desde toda a eternidade e como homem é membro do povo de Israel. São Mateus registra também em seu Evangelho a pregação de São João Batista, que preparou o ministério público de Jesus, e narra os eventos principais da vida de Jesus, seu ministério em toda a Judéia e Galileia, anúncio da palavra, realização dos milagres, e por fim narra o mistério pascal de Cristo, seu sofrimento, morte e ressurreição pela nossa salvação. Mas o Evangelho de Mateus contém um pormenor significativo, importante. Ele registra a experiência de sua própria vocação, como acabamos de ouvir. E a vocação, irmãos e irmãs, é o tema principal da primeira leitura e do Evangelho. A primeira leitura foi tirada da carta de São Paulo aos Efésios. E é interessante recordar o contexto dessa carta. Paulo se encontra prisioneiro em Roma pela primeira vez
durante 2 anos. E lá no silêncio da prisão, ele faz a sua reflexão mais profunda sobre o mistério de Cristo e da Igreja. E lá na prisão também ele escreve 4 cartas. A carta aos Colossenses, a carta à comunidade dos Efésios por ele fundada, a carta aos Filipenses e a Filemão. E esse trecho da carta aos Efésios se inicia com essas palavras: Irmãos, eu, prisioneiro de Cristo, vos exorto a caminhardes segundo a vocação que recebestes. Segundo a vocação que recebestes. Trata-se da vocação à fé. E a vocação, irmãos e irmãs, é um dom gratuito de Deus. Ninguém tem direito de ser cristão. Ninguém pode apresentar méritos para ser cristão. É um dom gratuito de Deus. E a vocação à fé, segundo São Paulo, implica 2 coisas: o batismo e a vivência na igreja. Ninguém pode ser cristão isolado da igreja. Ninguém pode ser cristão fora da igreja. Cristo fundou o cristianismo em forma de igreja. A única forma de cristianismo que existe é a igreja. E é a igreja que nos transmite a fé. Ninguém inventa a sua fé. Ninguém pode escolher os pontos da fé para acreditar. Nós acreditamos na fé que a igreja nos transmite. A igreja é a depositária da fé. Mas, ao mesmo tempo, irmãos e irmãs, São Paulo se refere à igreja como uma comunidade carismática. E os carismas são fundamentos dos diversos ministérios. Por isso, Paulo escreve: Deus escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros ainda para evangelistas, pastores e doutores da igreja. Todos os ministérios visam a vida da igreja, para que ela possa cumprir a sua missão, anunciar a todos os povos, a todas as pessoas, a boa nova do Evangelho. Irmãos e irmãs, a missão é também uma graça de Deus. A missão é sinal de que Deus confia em nós. Faz de nós seus instrumentos, para que nós possamos anunciar o Evangelho. E todo aquele que anuncia o Evangelho, com a palavra, com o testemunho de vida, está levando Jesus Cristo aos outros. O Evangelho de Mateus compara Cristo com uma pérola preciosa, escondida num campo. Quem encontra essa pérola, vai, vende tudo que tem e compra o campo por causa da pérola que ali está escondida. Irmãos e irmãs, Cristo é um grande tesouro. Nós não podemos esconder essa pérola, guardar esse tesouro só para nós. Precisamos compartilhar esse tesouro com as outras pessoas. E nisto consiste a missão. Finalmente, nesse texto belíssimo, Paulo afirma que ser cristão é ser um homem de Deus. É fazer de Deus o fundamento da nossa vida. A nossa resposta orante foi o belíssimo Salmo poético 18. Os céus narram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Toda a criação proclama a glória de Deus, a sua existência, o seu poder, o seu amor,
a sua beleza. Mas a obra principal da criação é o ser humano. Portanto, irmãos e irmãs, a nossa vida deve ser uma proclamação da glória de Deus. A finalidade da nossa existência é proclamar a glória de Deus. A primeira leitura trata da vocação à fé. E o Evangelho trata da vocação para ser apóstolo de Cristo. Como é simples e belo essa narrativa que Mateus faz da sua própria vocação. Ele era publicano, cobrador de impostos. Estava sentado na coletoria, recolhendo impostos. E Jesus passa por ele, diz o Evangelho, o chama, segue-me. E ele imediatamente colocou-se de pé e começou a seguir Jesus. Porque que ele deixa tudo, a sua riqueza, a sua profissão, e imediatamente começa a seguir Jesus, porque sentiu uma atração por Cristo. Nisto, irmãos e irmãs, consiste a graça da vocação, uma atração por Cristo. No capítulo 6 do Evangelho de São João, é o próprio Jesus que diz: ninguém pode ser meu discípulo, ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. É a graça da vocação. Mas esse episódio narrado pelo Evangelho tem dois pormenores. Em primeiro lugar, Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. E os publicanos eram odiados pelos judeus. Odiados, em primeiro lugar, porque se enriqueciam com a cobrança de impostos. A corrupção é muito antiga. E quando a corrupção se torna endêmica, ela passa a participar da própria estrutura da sociedade, ela se torna poderosa, é difícil combater a corrupção. Em segundo lugar, os publicanos eram odiados pelos judeus porque cobravam impostos para os romanos que dominavam a Palestina, colaboravam com a dominação estrangeira do seu país. E finalmente eram odiados porque uma parte da cobrança de impostos era destinada a construir templos pagãos, templo aos ídolos da Palestina, a terra de Jesus. Portanto, esse ódio tinha alguma razão. Segundo pormenor, a conversão do publicano Mateus. E também a refeição que Jesus tomou com os publicanos provocou escândalo dos fariseus, conforme ouvimos no Evangelho. Os fariseus formavam um grupo religioso forte no conjunto do povo de Israel. A palavra fariseu significa separado. Eles se consideravam separados de todo o povo porque cumpriam rigorosamente a lei de Moisés. Se consideravam santos, perfeitos. Mas os fariseus, irmãos e irmãs, tinham um duplo defeito, na realidade, um duplo erro. Eles pensavam que o modo de julgar de Deus, a lógica de Deus, era igual à lógica humana. Uma lógica fria, racional, jurídica, dente por dente, olho por olho. Quem erra, quem peca, deve pagar. Os fariseus se esqueciam que a lógica de Deus não é a lógica da razão pura. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz Deus através do profeta Isaías. A lógica de Deus é a lógica do coração, é a lógica da misericórdia. Deus jamais pratica a justiça cega.
Deus sempre pratica a justiça com misericórdia. Por isso o apóstolo São Tiago afirma que em Deus a misericórdia supera a justiça. Mas os fariseus tinham ainda um segundo erro. Pensavam eles que o ser humano é salvador de si mesmo. Quem pratica boas obras, diziam eles, tem direito ao perdão de Deus, tem direito à salvação. Eles se esqueciam que a salvação é um dom gratuito de Deus. Com as nossas boas obras que nós fazemos sempre com o auxílio da graça de Deus, nós merecemos alguma coisa. E Deus nos dá infinitamente mais do que nós merecemos, que é o dom da salvação. Por isso mesmo, irmãos e irmãs, a vocação é um dom gratuito de Deus. Seja a vocação à fé, seja a vocação ao apostolado, é um dom gratuito de Deus. Mas como nos mostra o exemplo de Mateus, sempre que Deus chama, Ele cura a culpa da pessoa. Toda culpa é uma ferida aberta na verdade e no amor. Toda culpa ofende a Deus, porque Deus é a verdade, Deus é amor. Por isso mesmo, quando Cristo chamou Mateus, Ele curou a culpa de Mateus. Porque o único perdão que cura a ferida da nossa culpa é o perdão que Deus nos dá através do seu Filho Jesus Cristo. Daí as palavras de Cristo que nos enchem de consolação. Os que estão com saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Recorde as palavras da Escritura. Eu não quero sacrifícios de cordeiros e animais, mas a misericórdia. A misericórdia é o melhor sacrifício que nós oferecemos a Deus. É o sacrifício do nosso coração voltado para as misérias humanas. Irmãos e irmãs, então essas palavras de Cristo nos enchem de consolação e também alegria. E por isso ele conclui: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores à conversão. Ninguém pode receber o chamado de Cristo se não se converter. Ninguém pode tornar-se membro da igreja através do dom da fé se não passar pela conversão, pelo perdão de Deus. Esse perdão que cura a ferida de nossa culpa. Vamos, pois, irmãos e irmãs, pedir ao Divino Espírito Santo, que tem como missão fazer com que nós acolhamos a palavra de Deus, com que nós interiorizemos a palavra de Cristo. Vamos pedir ao Espírito Santo a graça de interiorizar os ensinamentos tão importantes das duas leituras dessa missa. E aí estão reunidos nesta tarde, na celebração da Eucaristia, os filhos do Padre Pio, vindos, como disse, de diversas partes do Brasil. E eu tive a graça de conhecer pessoalmente, frente a frente, o Padre Pio, quando, ali pelos idos de 1962, acompanhei o bispo de minha diocese de origem, Taubaté, aqui bem perto da diocese de Lorena, numa visita que ele quis fazer ao Padre Pio, durante o Concílio Ecumênico Vaticano II. E quando chegamos à cidadezinha, naquele tempo era cidadezinha, hoje é uma cidade grande por causa do Padre Pio, a São Giovanni de Rotondo, fomos hospedados no convento do Padre Pio. E logo um frade nos conduziu à sua cela. E quando a porta foi aberta, nos deparamos com o olhar penetrante do Padre Pio. Ele tinha um olhar penetrante. Olhou para o bispo e lhe disse: o senhor já esteve aqui, lei é già stato qui.
E, de fato, o bispo tinha estado lá há mais de 20 anos. Padre Pio tinha um olhar penetrante, mas um olhar cheio de misericórdia, voltado para os pecadores. E por isso mesmo que era no confessionário, onde ele exercia com mais profundidade e intimidade esse olhar penetrante que revela a misericórdia divina para com os pecadores. Padre Pio tinha também um olhar penetrante do contemplativo, do orante. Era uma pessoa de profunda oração, não só da oração que nós fazemos com a palavra, mas aquela oração profunda, em que o ser humano se coloca em silêncio diante do mistério de Deus, fica atento para descobrir a vontade de Deus e obedecê-la. Padre Pio foi também, nós podemos dizer, um homem místico. A mística é uma grande graça. Consiste numa paixão por Deus. Os místicos são pessoas apaixonadas por Deus, como o profeta Elias, como João Batista. Mas a mística de São Padre Pio era idêntica à mística do apóstolo São Paulo. O centro da mística de São Paulo era a paixão por Cristo. Uma paixão tão forte que São Paulo tornou-se, vamos dizer, a imagem viva de Cristo. E por isso pôde dizer: eu estou revestido de Cristo. Revestido de Cristo. O pensamento de Paulo era o pensamento de Cristo. O sentimento de Paulo era o sentimento de Cristo. Os projetos de vida de Paulo eram os projetos de vida de Cristo. Estou revestido de Cristo. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E Paulo ainda diz: eu carrego em meu corpo o sofrimento de Cristo. Também o São Padre Pio, de tal modo se apaixonou por Cristo, de tal modo se tornou um sinal visível de Cristo, até fisicamente. Recebeu em seu corpo as chagas do crucificado. Por isso mesmo eu pude ver com os meus olhos, ele trazia as suas mãos sempre cobertas com um pano da cor do seu hábito, um pano marrom. Místico, apaixonado por Cristo, sinal de Cristo até visivelmente. Mas o Padre Pio foi, sobretudo, um homem da Eucaristia. O modo como ele celebrava a Eucaristia, a sua fé, a sua piedade, era uma verdadeira catequese eucarística. Por isso mesmo o povo queria não só se confessar com o Padre Pio, mas também queria participar da Eucaristia por ele presidida. E eram muitas as pessoas que passavam a noite na praça em frente à igreja, para que quando a igreja fosse aberta às 5 horas da manhã, era o horário que Padre Pio celebrava a missa, pudesse entrar. E era um barulho, o povo invadia a igreja para ficar bem perto do altar e participar da missa presidida por São Padre Pio. Irmãos e irmãs, vamos pedir ao Padre Pio não só a sua intercessão, mas vamos fazer do Padre Pio um mestre da nossa vida, que aprendamos com ele a sermos pessoas apaixonadas por Cristo como ele foi. Amém.